Dois textos que se encontram no livro de Provérbios. O primeiro está no capítulo 18. Serão 3 versículos apenas. Primeiro, Provérbios, pertinho aí de Salmos. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Diz assim o texto: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Capítulo 27 de Provérbios, dando sequência à leitura, versículos 9 e 10. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Versículo 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra desde já lida. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Nos dá discernimento, capacita-nos e o nosso coração se encha de graça e paz e do conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, que todos digam amém. Você pode colocar no seu assento. O tema desta mensagem é sobre a relação, a amizade, que nós precisamos desenvolver. O que eu quero primeiramente chamar a atenção é que todos os conselhos, não apenas aqui de Salomão, mas dos autores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, tudo que está na palavra de Deus precisa ser interpretado adequadamente. É muito comum, no meu caso, as pessoas perguntarem: pastor, eu li esse texto e é isso mesmo? Ou li aquele outro texto e fiquei confuso, por que ele fala assim? Bom, há todo um contexto de interpretação da palavra de Deus, e quando você faz os cursos teológicos da igreja, você vai abrindo o entendimento, você vai entendendo melhor que não é tão raso, não é tão simples. Tem textos que você lê e não requer uma segunda interpretação. Mas tem textos que você precisa realmente interpretar, entrar na história, viajar no tempo, se posicionar 2, 3, 4 mil anos atrás para você entender por que foi escrito daquela forma. Não dá para você pegar um texto bíblico e trazer para o dia de hoje e falar: é isso, pronto, eu vou fazer assim. Se houver essa interpretação sem uma apuração da verdade, você pode cometer alguns delitos, erros, pecados graves até, em nome de Deus. A igreja, na sua história, a igreja cristã, para falar da nossa casa, cometeu muitos erros na história, porque pegavam o texto: é isso aí, vamos fazer assim. Calma, há textos que são aplicados para uma ocasião, outros servem para a vida toda, e a gente precisa ter esse discernimento. Então, será isto uma grande verdade? O primeiro texto que li, eu disse que há um perigo em ter muitos amigos. E se eu quero aplicar isso imediatamente na minha vida, eu vou me lembrar do tempo que a gente vive hoje, em que a gente tem 3, 4, 5 mil amigos no Facebook, no Instagram, nas redes sociais diversas, mas somos sozinhos, não temos com quem contar, nos isolamos, nos decepcionamos com um, achamos que todos são iguais, essas coisas. Então, eu poderia já aplicar esse texto e dizer: diz respeito ao que a gente vive hoje. Mas não. Quando ele foi escrito, não tinha computador, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Então, eu estou adaptando o texto para o tempo atual. Pode ser usado? Pode. Mas é uma grande verdade, pastor? Sim. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é inerrante. Tudo que está aqui é verdade. Mas, pastor, no contexto da história, eu procurei o nome do faraó. Irmãos, descansa o coração dessas coisas. A Bíblia, apesar de conter história, ela não é um livro de história. É um livro manual para a nossa vida principalmente espiritual, mas que diz respeito ao relacionamento que nós temos enquanto estamos aqui.
serve de direcionamento. Se eu misturar isso, eu posso cometer alguns equívocos. Então, ela não erra, até porque não existe grandes verdades. Ou é verdade, ou é mentira. A gente chama de grande verdade quando uma mentira foi elaborada, virou uma verdade, e depois a verdade é revelada. Aí se diz, puxa, isso é uma grande verdade. Pode ser chamado de grande, mas é verdade. Então, na palavra de Deus, tudo que está aqui é verdade. O que nós precisamos entender é que vamos ter que interpretar. Esta verdade é para mim, esta verdade combina com o contexto da ciência. Pastor, Deus fez o mundo em 6 dias. Sim, qual o problema? Ele tem poder. Você crê que Deus tem poder para fazer em 6 dias? Lógico. Mas a ciência fala em milhões de anos. Aí eu respondo e digo, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então eu não vou usar a Bíblia para combater a ciência e nem a ciência para combater a Bíblia. São situações diferentes, irmãos. Por que esse texto aparece? O que Deus quer dizer para mim? Eu já tiro algo especial. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer coisas impossíveis. Se ele fez como estamos interpretando hoje, é outra história. Vai depender muito de como nós interpretamos. Então, algo que precisa ser dito nessa introdução é que a Bíblia é a verdade. Nós só precisamos entrar na verdade, conhecer a verdade. E aí você lê em João 8,32, né? Conhecereis a verdade. E ela vai libertar você. Libertar de quê? Da mentira. A mentira. A vida vai se tornando para nós, muitas vezes, uma grande mentira. Acreditamos em coisas com muita facilidade que não são verdades. Eu conversando certa vez com uma pessoa que, ao final de uma palestra sobre suicídio, ela disse que já havia tentado cometer suicídio e ela ouviu uma voz que dizia, cometendo suicídio você acaba com os seus problemas. Levou um tempo, né? Eu conheci ela depois da história e ela falou, olha, quando eu conheci Cristo e Deus foi trabalhando no meu coração, eu me libertei desses pensamentos. Aí eu usei João 8,32. Você conheceu a verdade libertou você. De qual mentira? De que quando a gente morre acabam os problemas. Bom, é meia verdade. E o perigo maior é a meia verdade. Mais do que a mentira completa, é a meia verdade. Você pode acabar com alguns problemas, mas criar problemas para outras pessoas e absorver um problema muito maior, que não tem solução. Porque o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27 fala sobre isso. Então, antes que eu acredite em qualquer coisa, eu preciso descobrir se aquilo contém verdade. E ela, no testemunho, ela ouviu de Deus a verdade. E a verdade é que aqueles problemas seriam resolvidos enquanto ela tinha vida. E ela viveu, sobreviveu, tentou o suicídio, ouviu a mentira, Deus teve misericórdia, ela não morreu e ela consertou a sua vida através da caminhada com Cristo. Ali estava uma verdade que talvez ela tivesse ouvido de alguém, mas não acreditou. Porque é mais fácil acreditar numa mentira do que na verdade. Então, a palavra de Deus, queridos, é absoluta, tá? Tudo que está aqui é verdade. Você só precisa entender por que isso está aqui. São duas situações que a gente precisa compreender. Primeiro, o que a palavra quer dizer sobre este assunto? Quando você pega um texto, aqui não, mas lá fora, os crentes lá de fora, aqui todo mundo é santo, mas lá fora, o povo pega a Bíblia, joga no chão, joga para o alto, abre, é isso que Deus quer dizer. É uma tal de adivinhação, um tal de, vamos ver, aí folheia a Bíblia, o vento bate, aí a pessoa, Deus está falando comigo, o vento bateu justamente nesse texto. Eu recomendo que o vento bata sempre em textos que corrigem você. Porque é bom quando a gente acha um texto que combina com o que a gente quer fazer. Mas quando a gente acha um texto que está dizendo que a gente está todo errado, aí não é mais Deus, né? Aí foi o inimigo que soprou na sua Bíblia. É mais ou menos assim. Então, primeira coisa é que a gente precisa entender o que a palavra quer dizer sobre esse assunto. Quando há textos que parecem obscuros, não é? O que seria um entendimento fácil, eu não estou entendendo. Então, você precisa entender antes de sair para praticar aquilo que você sabe, não sabe se é certo
ou ser errada. O segundo ponto é por que ela está tratando desse assunto. Por que aparecem alguns assuntos que a gente acha que estão perdidos na Bíblia? A Bíblia fala de muitas coisas. Outro dia eu atendi um jovem que questionava sobre Cantares. Pastor, o senhor já leu Cantares? Eu disse, por acaso li, né? Por acaso. O que te assustou? Aquela ideia de Salomão beber vinho no umbigo da esposa. Ele foi direto na ferida. Essa parte você leu, né? Tá bom. Você tem que entender muitas coisas. Não dá para te explicar num gabinete por que isso aconteceu. Primeiro que eu não aconselho ninguém hoje beber vinho. Nem Guaraná. Estou fazendo jejum de refrigerante. Mas se você gosta de suco, posso beber no umbigo da minha esposa? Se é tua esposa, aí você faz se você quiser. Problema seu, não tem nada a ver com isso. Não me pergunte coisas capciosas, pelo amor de Deus. Mas por que está lá o texto? Preciso entender a quem se dirigia aquele texto. Qual era a autonomia do rei para escrever assim? O que ele está tentando? Tem algum contexto espiritual? Há vários. Cantares fala da relação da noiva e do noivo o tempo todo. Que nos ensina de uma intimidade que na nossa mente suja leva-nos a pensar no mundo de hoje. Mas se eu tirar o contexto espiritual, eu vou ver que é uma relação da noiva com o noivo fantástica, irmãos. Quem dera que nós, como noiva, tivéssemos o noivo bebendo vinho no nosso umbigo. A gente hoje diz, não, Deus, deixa que eu resolvo tal coisa. É a noiva que não quer nem aproximação com o noivo. Eu tiro esse contexto. É a noiva que diz que não quer saber do noivo. Ó o perigo. É a igreja que não quer Cristo resolvendo as questões e ela mesma quer resolver por ela. Então eu aprendo o contexto, aplicando ele no contexto da nossa história. Tem muita coisa que a gente precisa entender, mais do que ler e achar é isso. Tem coisas que são um tanto quanto difíceis, né? Então a gente precisa, nesse segundo ponto, entender por que ela está tratando desse assunto. Eu vou ler uma história para vocês. Pode ser fictícia, mas pode ter uma relação com coisas que você conheça. Escute. Certa vez um homem convidou seu amigo para um reencontro. Eles haviam trabalhado juntos durante muitos anos numa determinada empresa. Agora, ambos aposentados, casados, com suas famílias. E para matar as saudades, resolveram ir a uma partida de futebol. Aí eu vou acrescentar. Quem é que estava jogando? Pronto, Flamengo, né? Lógico. Com algum time qualquer. Flamengo e o resto do mundo, por exemplo. Então, para matar a saudade, eles decidiram ir a uma partida do futebol e depois do jogo iriam almoçar num restaurante. Aquele que foi convidado achou por bem levar seus 2 filhos gêmeos, os meninos ainda pequenos. Era um encontro para os homens, as mulheres não iriam no futebol. Então, aquele convidado decidiu levar os seus 2 filhos. Lá foram os amigos para a mesma torcida, porque os 2 eram torcedores do mesmo time. Qual time? Flamengo. Então foram para a mesma torcida. Durante a partida, os 2 meninos começaram a discutir sobre quem venceria o jogo. Os 2 irmãos, eles tinham que estar na mesma torcida que o pai e o outro amigo. Eles não concordavam em torcer para o mesmo time, porque um copiava mais as ações do pai e o outro copiava mais as ações da mãe. E a mãe não se interessava por futebol, mas aquele menino que torcia mais ou copiava a mãe nos seus atos, ele estava numa partida de futebol. Então ele não queria torcer para o time do seu irmão. Então ele torceu para o outro time. Não entendiam de futebol, mas eles queriam ser diferentes um do outro. Foi um jogo muito conturbado, não no gramado, mas na arquibancada. Os meninos não paravam de brigar nem por um instante. O jogo acabou 0-0. Graças a Deus, né? Senão sairia a morte com aquelas crianças. Eles ficaram incomodados, pois ninguém havia ganho. Foram almoçar. Os amigos conversavam bastante e os meninos emburrados o tempo todo. Ao final do almoço, os amigos trocaram gentileza na hora de pagar a conta. E, para surpresa deles, o dono do restaurante os reconheceu.
Ele também havia trabalhado com eles na mesma empresa, todos muito amigos. A conta nem precisou ser paga, era cortesia do amigo dono do restaurante. Ao saírem do restaurante, os meninos continuavam com suas animosidades e birras. Discutiam sobre tudo. Quem seguraria na mão do pai, quem abriria a porta do restaurante, quem sentaria do lado esquerdo, do lado direito. Pensa, 2 meninos brigando o tempo todo. Aí, o pai já arrependido, de ter levado as crianças, meio encabulado, e quase que aquele encontro foi desastroso. O amigo que convidou disse ao convidado: foi muito bom revê-lo, amigo. O pai retribuiu a gentileza. Foi um dia realmente memorável. O futebol, o almoço, o reencontro com outro amigo no restaurante. Porém, com um semblante triste, ele disse: só não foi melhor por causa dos meninos. Mesmo sendo irmãos de sangue, gêmeos, não param de brigar e discutir o tempo todo. Quem dera que eles fossem amigos. Moral da história: há amigos mais chegados que irmãos. É uma história que talvez se aplique a alguma família que você conheça, mas é mera coincidência. Porém, é mais comum do que a gente pode imaginar. Os amigos não se viam sempre. E está aí um bom motivo de aplicarmos a palavra de Deus nessa história. Uma coisa é quando você encontra alguém de vez em quando. Você pode chamar de amigo, você pode confiar na amizade. Outra coisa é quando há o convívio. Por que os gêmeos brigavam? Porque eles viviam juntos. Talvez se fosse um para um lado, outro para o outro, se encontrasse de ano em ano, eles seriam bons amigos. Esse convívio, Salomão diz, retira o pé da casa do teu irmão para que ele não venha se enfadar de ti. Dependendo da situação, há convívios conflituosos. Pessoas, irmãos, marido, mulher, etc, etc. Primos. Junta numa família 3 gerações num terreno só. Geralmente dá briga. Dá. Você conhece a história parecida? Eu também, várias. Mas valoriza-se muito mais, às vezes, o amigo que está longe. Porque não tem o convívio. É mais fácil sentir saudade. Então, quando a gente começa a aplicar a palavra de Deus a essas realidades que a gente conhece bem, a gente vai olhar para a história e dizer: puxa, realmente, por que aqueles meninos brigavam tanto, se eles vieram do mesmo ventre? Quando você lê na Bíblia a relação de Esaú e Jacó, você já vê briga constantemente entre os gêmeos. Até a história vai dizer que um agarrou no calcanhar do outro, disse: era para eu ir na frente, você foi. Está lá. Está tudo aqui no contexto da palavra, queridos. Se a gente trouxer isso para outros textos, a gente vai entender um pouquinho melhor. Com Jesus, por exemplo, os evangelhos falam que aconteceu algo semelhante, salvaguardando aí as proporções, semelhante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Se você vai abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 1. Ou acompanhe na TV, que a gente ganha tempo. Mas eu gosto que você abra a sua Bíblia para você ser destro na palavra. Marcos, capítulo 6, versículo 1. Eu falei Mateus? Foi o remédio que eu tomei ontem para dormir. Marcos, capítulo... Até a projeção ficou confusa com o pastor. Marcos, capítulo 6, versículo 1. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Ora,
Jesus volta para sua terra natal. E aqui, se você depois quiser anotar, em Lucas 4, você tem o mesmo texto explicado de outra forma. Enquanto os amigos, que eram os discípulos que andavam com ele, se alegravam, se admiravam dos sinais, das maravilhas, os parentes o rejeitaram. Os primos, os próprios irmãos. Você leu aqui que Jesus tinha irmãos de sangue, tá? Você não é mais enganado com essa história de que Maria só teve Jesus. Verdades e verdades. A verdade, segundo a palavra de Deus, Maria teve Jesus virgem. Isso é uma verdade. Ponto. Partiu disso, cumpriu-se a profecia, Maria voltou a coabitar com José e teve outros filhos. Irmãs, que não são citadas na Bíblia, pelo modo em que o judeu escrevia as coisas. E os irmãos que estão aqui, Tiago, José, Judas e Simão. Está aqui. Ele tinha uma família. Ele não foi bem recebido. Quem é ele para fazer tais milagres? Não vou dar ideia para isso, não. E ali ele curou alguns estranhos. Perderam a oportunidade de ter Jesus da família curando eles, se é que estavam doentes, né? Mas o que acontece com esse assunto? Enquanto os amigos se alegravam, os parentes o rejeitaram. Então, ele fez milagres entre os estranhos, mas, ou talvez nenhum entre os parentes. Contudo, mesmo tendo feito muitos amigos, aí você vai entender o contexto de Provérbios 18, 24. Jesus era um homem de muitos amigos. Por quê? Se uma família teve uma criança que ressuscitou, a história ia se espalhar e todos naquela família seriam amigos de Jesus. Se ele levantou o morto, curou o cego, o aleijado, ele fez tantos milagres, ele foi fazendo durante a sua jornada de vida muitos amigos. Mas espera aí, mesmo tendo Jesus muitos amigos, nem todos o defenderam. Você pode ler comigo no Evangelho segundo João, capítulo 19. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, amor de mãe, a irmã dela, Maria, outra Maria, mulher de Clopas, e outra Maria, que é Maria Madalena. Só estavam elas e mais um discípulo. Versículo 26. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, lá na cruz e ela lá embaixo, mulher, eis aí o seu filho. Como quem diz, eu vou morrer. Toma esse aí como seu filho, bota ele no meu lugar. Versículo 27. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, aí o texto diz que o discípulo a tomou para casa. Maria, mãe que me adota hoje, vamos para casa? Não é para a gente fazer mais nada, Jesus vai morrer. Não precisa ouvir o último suspiro, tá? Eu estou imaginando aqui, ilustrando. Então Jesus tinha seus irmãos de sangue, Tiago, José, Simão e Judas. E mais as irmãs de sangue. Onde elas estavam? Cadê o parente? Cadê o irmão legítimo? Que poderia ir prestar aquela última assistência? Não tinha ninguém lá. Além da sua mãe, poucos amigos. Mas Jesus era um homem de muitos amigos. Mas Provérbios 18, 24 não nos disse, e eu vou ler para você, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Aí, a desgraça aqui, o sentido da desgraça não tem a ver com a cruz, porque a cruz é uma profecia, precisava se cumprir. A desgraça nós podemos imaginar no momento em que um homem de muitos amigos, de muito bem que ele fez para tantas pessoas, onde essas pessoas estavam? Cadê os amigos de Jesus que poderiam estar ali, não evitando, porque a profecia ia se cumprir, mas levando água para ele beber na cruz, ou pedindo guarda para não maltratar, ou dizer ele é inocente? Não tem amigo nenhum aqui. Quando a gente recorre, trazendo para o contexto de hoje, aos amigos da rede social para um conselho, não se esqueça que Salomão já nos disse que no excesso de amigos nós podemos cair em desgraça.
Principalmente no sentido de ouvir tanta gente falando e no final a gente não sabe para onde ir. Você tem que selecionar amigos e amigos. Então, a história, né, nesse contexto histórico, trazendo aquela história dos dois meninos que brigavam o tempo todo, que deveriam ser amigos e não eram amigos, até quase atrapalhou o encontro dos amigos, que não eram de sangue, irmãos, mas se tornaram bons amigos. A gente começa a colocar isso aqui. Pensa na solidão, querido, de Jesus. Na última semana nós falamos do acompanhamento de Pedro, né? No último culto que eu estive aqui, na quinta-feira passada. Então a desgraça não é a cruz. Nesse sentido, se eu aplico essa história de Jesus ao texto de Provérbios, a desgraça é a solidão. Eu fico imaginando Jesus homem, né? A gente entende teologicamente, Jesus homem, 100%, Jesus Deus, 100%. A gente não divide isso. Como homem, Jesus poderia pensar, cadê aqueles que eu curei? Cadê aquelas famílias que viram um milagre? Cadê aquele povo que dizia glória, glória nas maiores alturas, hosana nas maiores alturas? Cadê? Cadê aquele povo? Não tem mais ninguém. E não era ele um homem cheio de amigos? Se Jesus tivesse rede social, irmãos, ele seria imbatível. Mas não tinha ninguém lá. O que salvou, né, entre aspas, o sentido da solidão maior, foi ele ter visto ali poucos amigos. Muito obrigado, quero sim. Então, aqui você entende, e aí você começa a aplicar provérbios com os evangelhos para a sua vida pessoal, para o momento que a gente vive hoje, e você começa a entender por que o diabo, o inimigo das nossas almas, promove tanto o isolamento social. Eu acredito que você não caiu no engodo do inimigo pensando que ter muitos amigos virtuais faz de você um homem e uma mulher de bons relacionamentos. Nunca. Pelo contrário, talvez você dê tanta atenção aos amigos virtuais que você se esquece dos amigos de verdade. Talvez você esteja tão ocupado respondendo a tantas mensagens que você não olha mais no olho de ninguém, até os da própria casa. Você já percebeu como é que as pessoas estão vivendo hoje? Não vou ao culto, mas eu vou ligar no YouTube, eu vou assistir uma pregação que me agrada. E aí, no contexto de você acompanhar de casa a mensagem, você não conhece a igreja, a doutrina da igreja, você não conhece o pregador, você não vê os frutos dele, mas ele é famoso. Então eu vou ouvi-lo. E aí você pode cair em laços do passarinheiro. Porque a palavra é a mesma. A palavra é a verdade. Lembra o que eu falei? Mas dependendo do modo em que ela é interpretada, ela pode ser um laço do passarinheiro. Muitos caem no laço do passarinheiro lendo a Bíblia. Há muitas histórias verídicas de pessoas que leram a Bíblia, encheram o coração, o ego inflou, e eles não queriam mais ouvir Deus, só o que ele achava que era certo. Nascem daí seitas, heresias, grupos fazendo coisas, loucuras que não têm resposta diante de um culto racional. Está tudo aqui, irmãos, a história mostra isso. Aí as pessoas se isolam socialmente, deixam de participar da comunhão da igreja e ficam em casa assistindo determinados pregadores. Não sou contra você fazer isso. Eu só não posso dizer que é bom ou se é ruim, porque eu não conheço o pregador, não conheço a doutrina. Pode ser que você ouça uma excelente mensagem de Deus, direto de Deus. Pode ser. E se não for? Eu não tenho como julgar isso. Não vou aconselhar e desaconselhar. Você é livre, mas você tem que ter esse entendimento. Que, inclusive, há pessoas que procuram pregações que vão combinar com seus atos. Eu vou ouvir esse pregador, porque ele falou sobre isso, diferente do que o pastor Jarbas falou. Então, esse aqui me agradou mais. Ok, querido, mas eu não estou aqui pregando para agradar você a ninguém. Eu estou aqui ouvindo algo que Deus encheu o meu coração para que eu trouxesse para a igreja, porque o perigo é grande. Nós estamos vivendo um tempo de grandes perigos. E esse perigo tem proporcionado à igreja um grande esfriamento espiritual. Aquele crente que era de frequentar a escola bíblica, vou ler a revistinha em casa. Se fosse para ler a revistinha em casa, não tinha escola bíblica. Você comprava a revista e levava para casa.
Você deve fazer os dois, ler em casa e vir cheio de dúvidas para perguntar ao professor. As duas coisas devem acontecer. Mas como a gente está buscando esse isolamento, esse momento de, eu vou ficar sozinho, pastor, não estou bem para ir para o culto hoje. Se você não está bem, aí que você tem que vir para o culto. Porque aqui é o lugar de entrar mal e sair bem. Você pode dizer glória a Deus? Porque a palavra que liberta vai ser pregada. Então a gente tem que ter essa visão. Aí a gente olha a sociedade hoje, pessoas de muitos amigos, que não percebem que podem cair em desgraça, ao invés de selecionar os verdadeiros amigos. 1000 amigos no Facebook. Uau, pastor, já tenho 1000 amigos. Eu não sei quantos eu tenho. Para falar a verdade, eu tenho mais estranhos do que amigos no meu Facebook. Meu Facebook andou me enganando, sabe? Eu nem sei quem é essa pessoa. Meu Deus, bota uma coisa horrível dessa. Aí eu fico assim pensando, será que eu conheci de algum lugar? Eu vou apagar isso aqui. Aí tento. Não sou bom nessa tecnologia, mas eu tento. Mas a gente olha as famílias de hoje. O reverendo Pedro Paulo, no último culto que eu estava assistindo aqui, participando, ele comentou sobre, eu tenho uma TV na minha casa, na cozinha, uma na sala, uma no quarto. Ótimo, eu acho isso interessante, conforto, né? A nível de conforto é maravilhoso, mas você lembra que ele falou do perigo, né? Um vai para a sala, um vai para a cozinha e outro vai para o quarto. Na hora de comer, se tiver uma mesa e todo mundo desligar a TV e celular, amém. Mas às vezes, não, traz a comida aqui que eu vou comer aqui mesmo, que eu estou vendo Netflix, o outro eu estou vendo novela, eu estou vendo futebol, eu estou vendo jornal. Famílias divididas, olha o isolamento perigoso. Sem falar no aparelhinho chamado smartphone. O celular, que deveria servir mais para ligar para as pessoas e hoje não é para entretenimento. Aí vão para um restaurante, um olha para o outro, decidem juntos ali a comida, 6, 7 pessoas na mesma mesa, daqui a pouco 6, 7, cada um no seu celular. Então, para que se sentaram para comer juntos? Era melhor cada um comer sozinho. Isso é modernidade, gente. Eu não estou falando que isso é pecado. Ou você não acha que às vezes eu estou no quarto, com o ar-condicionado ligado, morrendo de calor, desmaiando de calor, Vera está na cozinha derretendo, fazendo toucinho com o próprio suor, porque derrete tudo. Aí eu grito, ela não me ouve, porque ela está no celular dela e eu na TV. Aí eu mando uma mensagem ou ligo por vídeo. Dá para você vir aqui no quarto, por favor? Aí vem. É fácil, a tecnologia nos ajuda na facilidade, não é pecado. Mas isso não pode ser uma constância. Se você voltar um pouquinho ao pensamento sobre, perdão, jovens e adolescentes, mas nós estamos vivendo um tempo tão perigoso, que os nossos crianças, jovens e adolescentes estão tão viciados nessa comunicação internauta, que eles não têm mais diálogo. Eles não conversam mais, nem entre os pais, com eles, nem entre eles, é tudo pelo celular ou a linguagem do celular. Dizem que no celular pode escrever errado à vontade. Aí ele vai fazer uma redação do Enem e ele escreve errado à vontade. Ele abrevia tudo. A gíria é mais forte do que o português, que deveria, lindo, né, ser explorado. Porque ele não estuda, ele só está no celular. Você entra no elevador, né, não sei se você já passou sobre isso, bom dia, ninguém responde. Bom, eu sou de uma época que o bom dia era agradável, um sorriso, olhar as pessoas. Não, estão ocupados demais, estão com a cabeça na mídia, tem alguma coisa, ou estão com o celular na mão. Então, quando a gente tenta, de alguma forma, quebrar isso ou mudar isso, através do culto, da igreja, da comunhão, é fácil? Não é, irmãos. Vou ler um outro texto aqui que está em Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante. Mateus 10, 34. Olha o que Jesus disse. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aí você lê esse texto, isola ele e diz, ai meu Deus, agora o que vai acontecer? Calma, interpreta isso, tenta entender o que Jesus está dizendo. Versículo 35, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Meu Deus, ainda não estou entendendo o que Jesus está dizendo. Versículo 36, assim, os inimigos de uma pessoa
serão os da sua própria casa. Ué, Jesus está dizendo que a minha família então é cheia de inimigos? Não, Jesus não está dizendo isso. Se o que ele disser, ele veio trazer o quê? Espada. E como interpreto espada? Palavra, verdade. Se ele trouxe essa verdade a um membro da família e os demais não acompanharam, aí a espada vai dividir. Porque uns vão decidir se seguem Jesus ou se seguem as tradições familiares. Se você já entende a experiência de, a minha família toda era de uma religião, eu me converti, agora eu sou evangélico, me batizei, arrumei uma briga lá em casa, pastor. Falei, bem-vindo ao clube, na minha casa também. Sou um homem de 8 irmãos. Um irmão é evangélico. Não é por ele ser evangélico, mas é a única pessoa que consigo conversar saudavelmente. Os outros, misericórdia. Eu fico perguntando por que fulano é assim? Nasceu assim, não quer mudar? Por que continua seguindo mentiras? Por que... Aí está dividido. Está dividido. Consigo ter a mesma relação com aquele que é evangélico, que descobriu a verdade, mesmo congregando numa outra igreja, mesmo morando longe, quando nos reencontramos, conversamos, somos amigos. Existe uma verdade que nos libertou, porque estávamos no mesmo aprisionamento familiar de práticas danosas. Mas, e os demais? A espada dividiu. E a espada literal que dividiu foi essa. Não é arma, não é briga, não é nada. Não há entendimento. Você fala uma coisa, é loucura, é coisa de crente. Ai, meu Deus, lá vem o crente falar essas coisas. Está dividido, irmãos. Aí vem Jesus e diz, versículo 37, quem ama o seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Fala de sacrifício. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Não é nenhum enigma, irmãos. Basta você achar Jesus e seguir Jesus e você vai ver a divisão que isso causa entre você e seus familiares, entre você e seus amigos. Porque a intenção é essa. É separar o joio do trigo, o santo e o profano, aqueles que creem e aqueles que não creem. A divisão é essa, não tem meio termo. Se realmente você segue Jesus, todas as pessoas que não seguem, ou que têm ojeriza, ou que abominam o evangelho, eles vão ter dificuldade de lidar com você e vice-versa. É assim que funciona, irmãos. Só que Jesus deixa uma advertência. Se você der mais valor àqueles que não me seguem, você não é digno de mim. Irmãos, isso começa a ficar sério. Conselho de Salomão está muito sério aqui. Jesus está sendo bem claro, fácil de você entender, não requer tanta interpretação assim. O que a gente vê em famílias cristãs divididas por muitos aspectos. Na declaração de fé diz lá, cristão, cristão, cristão. Como tem muita ideologia diferente, denominação diferente, aí já começam as divisões. Um concorda, outro discorda. Se todos seguissem Jesus do mesmo jeito, era muito fácil. Mas não é isso que acontece, lógico que não. Mas, graças a Deus, Jesus é misericordioso para conosco, o nosso Deus está sempre olhando por nós. E aí eu quero que você leia em Mateus 12, versículo 46. Ele não nos abandona, diga amém. Mateus 12, 46. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. A família mesmo, de sangue, tá? E alguém disse, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, os amigos, eis minha mãe e meus irmãos. Aqui, esses que me seguem. Então aqui, Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não está anulando ou recusando a ser daquela família. Mas naquele momento oportuno que ele está pregando a palavra e falando sobre coisas do Pai,
Ele quer estar ao lado de pessoas que vão dar mais valor às coisas do Pai do que às coisas desse mundo. E naquele momento a gente entende que Maria e os demais filhos estavam ocupados com outras coisas e não seguiam. Quando verdadeiramente eles vão até Jesus para ser atendido, como se ele desse prioridade e dissesse assim: para tudo então, gente, para um pouquinho, para o que vocês estão ouvindo, que eu vou lá dar atenção à minha mãe. Não! Ele não desonrou a mãe. Mas é como se ele dissesse: por que minha mãe não me segue? Ela vai estar sempre comigo. Por que meus irmãos não estão comigo? Eles vão sempre perguntar e eu vou estar sempre respondendo. Então, graças a Deus que o Pai mandou para Jesus uma outra família, uma extensão da família. E nós decidimos quem queremos, ter como amigos de verdade. Podem ser irmãos de sangue, podem ser estranhos, podem ser outras pessoas. Eu escolho quem eu quero abrir a casa, quem eu quero contar meus segredos, quem eu vou ter uma relação mais próxima. Eu escolho. Deus dá a você a oportunidade de você que fica aí na sofrência de: meu Deus, se eu tivesse uma família, o pastor falou que tem 8 irmãos, se eu tivesse 8 eu estaria bem. Salomão falou que na multidão dos amigos pode ter até desgraça. Então não é a quantidade de amigos, e sim a qualidade dos amigos, se todos estão na mesma direção ou não. Daí aquela história que eu contei, os 2 amigos estavam na mesma direção, no entrosamento, trabalharam juntos, se deram bem. Os meninos que deveriam ser amigos brigavam o tempo todo. Por que isso acontece? Não tem uma resposta imediata. Mas tem um entendimento que não é por estar junto. Não é porque eu tenho muitos que eu vou estar sempre acolhido por muitos. Não, irmão. Passa uma dificuldade, você vai ver poucos amigos visitando você, perguntando por você, preocupado com a sua ausência. E quando você já está longe, você morre, já enterra e o povo nem sabe que você morreu. É mais ou menos assim. Esses dias eu liguei para um irmão que está adoecido. Ele é bem distante, Irmão da igreja. Ele está bem distante, mas às vezes ele vem, às vezes não vem, às vezes some. Passa uns 3 meses sem vir ao culto. Irmão, achei que você já tinha trocado de igreja. Não, pastor, eu sou daqui. Se você é daqui, por que você não vem aqui? Por onde você anda? O que você anda fazendo? Mas ele é livre, ele faz o que ele quiser. Aí ficou doente, alguém mandou dizer: olha, fulano está doente. É sério? É sério? É sério. Liguei para ele na mesma hora. Por quê? Eu respeito a liberdade dele de vir ou não vir. Mas agora ele está doente. Falei: irmão, eu quero ir aí te visitar, eu quero saber como é que você está. Posso mandar alguém na sua casa? Você quer que eu vá? Está precisando de alguma coisa? O que eu fiz? Eu me coloquei numa condição de amigo, que respeita a liberdade dele. Mas talvez ele não me veja como um amigo, como eu vejo como amigo. Talvez, não estou dizendo, não estou acusando. Mas por que isso? Porque ele não participa ativamente da minha comunhão. Ele não caminha comigo, ele não está em todos os cultos. A gente não se conhece bem. Mas eu me coloquei como amigo. Aquele amigo distante que chega para dar um auxílio, eu me coloquei como esse amigo. Quer que eu seja seu amigo? O que você está precisando? Então, nesse momento, queridos, a gente precisa entender sobre a comunhão da igreja. A igreja é o lugar de comunhão, é o lugar de fazermos amigos mais chegados em muitas oportunidades do que os próprios irmãos que você já tem. Eu é que vou decidir se eu quero fazer desse lugar um lugar de comunhão, ou se eu quero apenas, de vez em quando, ouvir uma palavra, participar de uma campanha. Vai ter campanha de prosperidade, eu vou lá porque eu estou desempregado. Vai ter culto de oração, eu vou lá porque eu estou precisando orar. Eu decido o que eu quero fazer sobre a igreja. Você pode manter o ritmo de vez em quando, você pode manter o ritmo frequente, e você pode, inclusive, escolher estabelecer a comunhão e manter a comunhão. Por que a gente promove o café de comunhão em todas as ceias? E esse café não se cobra, não se vende. Cada um traz um pouquinho, ok, pão, um bolinho e tal. Por que a gente faz isso? Para promover o quê? Se não arrecada dinheiro? Comunhão. Para que você tenha uma oportunidade de fazer amigos. De você estar presente pelo simples fato de tomar o café com alguém que talvez você nem conheça. Cumprimentar esta pessoa, liberar uma palavra. A igreja é um lugar para se fazer amigos. Posso ouvir um amém? Promover o respeito, a paz, a verdadeira amizade, o altruísmo, a empatia. Promover o respeito, olha o que eu vou dizer, as diferenças.
sem compactuar com o pecado. Todos aqui são bem-vindos. Vascaínos, botafoguenses, todos. Brancos e negros, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, libertos ou endemoniados. Todos são bem-vindos. O que não vamos fazer é compactuar com o pecado. Deixar que o pecado entre na igreja sorrateiramente. Não, isso não vai acontecer. Não, mas não vai mesmo. Pelo menos enquanto eu estiver na gestão. Ô irmão, por que você está fazendo isso? Não aconteceu aqui não. Então eu vou usar um exemplo fictício. Menino, anda direito, rapaz. Para de esmunhecar. Não aconteceu não, tá? É fictício. Mas fala direito, rapaz. Aqui é um lugar para eu ajudá-lo como amigo a se posicionar como um cristão se posiciona. O cristão é heterossexual. O sexo que Deus deu a ele, ele mantém até o final. Se ele é homem, é homem, mulher, é mulher. Mas o mundo está diferente. Não, mas o mundo pode ficar diferente o tempo todo, não tem problema não. Só a igreja que não vai. Então, se entra uma pessoa que tem esse modo de pensar, eu vou oferecer a ela a minha amizade, e os irmãos também, para que ao conhecerem o evangelho, não a vontade do pastor, mas o evangelho, eles sejam transformados por essa espada que discerne intenções, pensamentos, é a espada que liberta, é a espada que salva, louvado seja o Senhor. Por isso nós temos que, antes de receber determinadas pessoas que vêm com o mundo nas costas, sermos amigos. Se as pessoas vêm e encontram uma igreja amiga, elas serão abraçadas e ficarão à vontade. E terão seus pecados, se tiverem seus pecados, porque quando eu cheguei na igreja, o que eu tinha? O mundo nas costas. Dei trabalho para os meus líderes expurgar o pecado. E até hoje eu conto com os meus líderes, os bispos, para expurgar qualquer pecado que eu tenha no coração ou na mente. Eu tenho que me posicionar, mas eu só posso fazer isso se eu estiver bem relacionado com os meus amigos. O que o mundo prega, fazendo um parênteses, é uma falsa diversidade, tá? Respeito às diferenças. Eu respeito. Mas eu não vou compactuar com o pecado. Se a palavra de Deus é minha direção, minha diretriz, o meu guia, é a lâmpada para os meus pés, eu vou observar o comportamento de qualquer pessoa. Deixa eu ver se combina. O assunto é aborto. Irmão, pelo amor de Deus, vai se converter. Não, mas o aborto... Chega, eu não quero ouvir mentira. Sou contra o aborto. Mas não importa o que pense. Se virar lei, se vai ser liberado, isso não é comigo. Eu só quero ser um amigo para dizer, segundo o meu conselho de amigo, você não deve fazer um aborto. Você não deve ser a favor do aborto. Ou andar com pessoas que promovem o aborto. Eu acho que isso não tem nenhuma relação. Os seus amigos de coração, de fé, eles vão concordar com você, e aí você vai ter bons amigos que pensem, pelo menos nesse assunto, numa diretriz. O assunto aqui não são as exceções, o risco de morte. Eu já falei sobre isso, gente. Eu estou falando da legalidade. Não há legalidade para esse tipo de prática. Segundo a palavra de Deus, não. Na gestação, na concepção já existe vida. Então, eu não posso tirar, independente de quantos meses. Mas o assunto é doença. Aí, deixa o médico resolver com cada família. Mas, no contexto geral, não. Pronto. Meu coração está em paz e eu vou ter amigos que pensem como eu penso, porque a palavra de Deus é a direção, não é o que eu penso, gente. O pastor não é o dono do seu pensamento, ele apenas instrui como um bom amigo. Então eu vou ler de novo para a gente ir encerrando, Provérbios 27, o texto que nós lemos, versículo 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Eu estou fazendo uso da oportunidade que me foi dada como pastor da igreja para dar um conselho cordial para você. Aí nasce a frase, quem avisa, amigo é. Eu tenho que avisar. Não ande por esse caminho, não faça tal coisa.
Vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos buscar o conhecimento, vamos crescer juntos, vamos dividir o pão. A gente divide o pão entre amigos. Vamos participar da comunhão da igreja. Vamos fazer amigos. Você pode ter muitos amigos na rede social, pode ter uma família maravilhosa. Então faça mais amigos, seja amigo de alguém na igreja. Promova isso de verdade, querido. Por quê? Porque a igreja é um lugar de fazer amigos, e amigos que cuidam uns dos outros. Aqui está uma chave de entendimento importante. Não é só conhecer o nome, o endereço ou tomar cafezinho. É quando vê o seu irmão indo por um caminho errado, você ser conselheiro. Ah, mas eu vou falar para o pastor. Talvez você possa você mesmo dar um conselho bom, se você tiver. Se você lê a Bíblia, talvez você possa dar um conselho na Bíblia. Não é chegar e exortar, irmão, Deus está mandando dizer, esse que te digo já, com sapateado e tudo. Não, calma, devagar, humildade. Irmão, vamos ler a Bíblia juntos? Vamos ler esse texto aqui? Quando eu vi você fazendo tal coisa, que eu vi você fazendo tal coisa? Não, calma, eu sou seu amigo. Eu não vou botar na rede social, não. Espera aí, calma. Vamos ler esse texto aqui juntos? Vamos orar pela sua vida? E se eu tiver errado, eu quero que você faça o mesmo comigo, porque nós somos amigos. A igreja é um lugar para se fazer amigos. Somos tão diferentes uns dos outros, queridos, mas o que nós não podemos? Talvez você entenda lendo o versículo 10. O verso 10 de Provérbios 27. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Sabe por que ele escreve assim? Porque ele está falando das gerações. Tem amizades que ultrapassam gerações. Era amigo do meu pai, da minha mãe, continua sendo meu amigo e me ajuda a cuidar do meu filho. Ó, amizade perdurando aí. Ó. Ok? Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Ah, eu vou procurar o meu irmão, porque é meu irmão de sangue. Calma, calma. Se ele for seu amigo, vale a pena. Do contrário, se a adversidade estiver em você, você vai levar a tribulação para ele. Se ele estiver atribulado, você vai sair de lá atribulado. Aí vem Provérbios dizendo, ó, mais vale o vizinho perto, se ele for amigo, do que o irmão longe. Aí a gente entende por que a gente vê tantas frases de efeito que funcionam. Não, eu tenho vizinhos que são mais irmãos do que meus próprios irmãos. Ótimo, ele está na oportunidade talvez de ajudar você, de cuidar de você mais do que seus irmãos. Se a casa pega fogo, você vai pegar o telefone e ligar para o seu irmão que está lá no outro país? Não, você vai pedir socorro ao vizinho. Aí naquele momento essa ideia da amizade nasce. Puxa, ele foi meu amigo porque ele me ajudou. Ok, pode ser desenvolvida uma boa amizade. Então quando a gente olha para a igreja hoje, e quando eu digo igreja, eu não estou usando esta igreja como exemplo, mas eu olho de uma forma em geral. As igrejas estão se tornando lugares de comprar coisas, como se fosse um mercado, porque você vai na prateleira da oração, na prateleira da expulsão de demônios. Você sabe os dias do culto definido, né? Eu não gosto muito dessa ideia de não arrumem os cultos, porque, pastor, tem culto de oração? Já falei, todos os cultos é de oração. Tem culto de expulsão de demônio? Tem mesmo, pastor. Tem. Qual? Todos. Porque enquanto eu estou pregando, os demônios da tua vida estão batendo em retirada, louvado seja Deus. Se você está ouvindo a palavra, essa espada está matando os demônios no teu coração. Está libertando você, pelo amor de Deus. Se houver necessidade real de colocar a mão, de você espumar, espero que não aconteça, tá? É filme de terror, não gosto assim não. Aí coloca a mão, está espumando, vamos trabalhar, vamos botar todo mundo para orar junto. Isso vai acontecer, mas não preciso de uma especialidade nessa área. Não preciso. Porque quando eu entrei numa igreja cheia de demônios, o que me libertou não foi a mão do pastor. Foi a palavra que o pastor pregou. Quando eu entrei cheio de pecados, os amigos da igreja me acolheram, quando a minha família me abandonou. Os meus irmãos, ninguém queria saber. Então o que eu encontrei? Amigos. E como eu me orgulho de ter muitos amigos. No meu caso, eu espero não cair em desgraça. Eu amo ter amigos. Mas há amigos para esta ocasião, amigos para esta, amigo para essa. Então, a minha maior alegria é quando eu venho a um culto de ceia, de partir o pão,
e vejo aqui todos os meus amigos. Tenho a maior alegria em dividir o meu pão com você e saber que estamos na mesma comunhão. Entende o sentido de ser igreja? Fazer amigos. Vamos ficar de pés. Como amigo de vocês, então, eu aconselho, façam deste lugar um lugar de amigos. Não se permita ao isolamento. Pelo contrário, promova a comunhão. É tão ruim quando a gente chega num lugar e não conhece ninguém, não fala com ninguém. Pensa, numa festa, você foi convidado por uma pessoa, aí você foi na festa, mas aquela pessoa acabou não indo, aí você não conhece ninguém na festa. Ou você faz ali uma amizade, ou você fica isolado. A única pessoa que você conversa é com o garçom. Quero água, quero refrigerante. É melhor ir para casa, porque essa festa vai ficar sem graça. Irmãos, vamos fazer amigos, respeitando as diferenças. Nós somos tão diferentes uns dos outros, mas cuidado com as armadilhas do diabo. Muitos crentes estão sofrendo porque desprezam a comunhão da igreja e querem promover comunhão em jogos, na vida social secular, no trabalho. Lá também vai ter amigos, mas nada se compara à comunhão da igreja, porque aqui o elemento centralizador da nossa amizade é o Espírito Santo de Deus. O que pode fazer da nossa amizade uma amizade verdadeira é o Espírito Santo, que faz com que eu me aproxime de você, não com interesse, mas porque eu me coloco como seu amigo. Você entende? Porque às vezes eu digo, olha, eu prefiro ir na sua casa, se porventura você ficar doente. Se você estiver fazendo festa, eu posso ser um amigo de festa, se eu tiver agenda liberada, mas talvez você tenha amigos de festa melhores do que eu, mais animados, que dançam, que cantam. Eu sou michuruca, eu sou um amigo de michuruca de festa. Posso ir? Posso. Mas você talvez tenha melhores amigos do que eu para aquela ocasião. Mas se você precisar de um amigo para chorar no ombro, para falar verdades para mim, porque eu também estou sujeito a errar, amigo que precisa ouvir um conselho vindo de Deus, eu vou me colocar na brecha por você. Porque eu entendo que aqui é um lugar para fazermos amigos que cuidam uns dos outros, que exortam se for necessário e que acima de tudo se amam respeitosamente. Amém? Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por esta igreja, louva a Deus por você fazer parte desta família.